peso do Ancelotti, então, a princípio, ele vem para a seleção e o protagonista da seleção está na beirada do campo, não Sim. está dentro de campo. A princípio. Uhum. Até porque a gente não tem um time formado ainda. O Verdade. Ancelotti precisa primeiro, claro, Tá, conhecer o futebol brasileiro. Como a Abel chegou, conheceu Sim. e conhece muito bem. Então, e para a Copa do Mundo, eu acredito que é pouco tempo Concordo. para ele ajustar a equipe, fazer e Uhum. acontecer. Creio eu. Claro que o futebol brasileiro, ele é diferente de todos os outros futebols. É né? verdade. É tudo aqui agora nas coxas, tá, etc. Pá, cara. O Brasil, tem um italiano amigo meu que jogou comigo no Torino, ele sempre vem em São Paulo de férias, né? Uhum. E ele acha São Paulo a melhor cidade do mundo, né? Porque eu fiz ele conhecer São Paulo. Uhum. E ele sempre fala pra mim assim, Miller, se o futebol brasileiro fosse organizado, Essa é bizarro. toda a Copa do Mundo ganhava. É verdade. Mas, infelizmente, nós já sabemos Não é. que não é dessa maneira. Tanto é que esse 1 ano e meio quase, 1 ano e meio, né? Ficou sem Isso. treinador. É. Sim. Mas entre Diniz, Dorival e sem Uhum. treinador, deu 1 ano e meio. Sim. Quer dizer, esse 1 ano e meio, ele deveria ter trazido o Ancelotti ou um outro treinador estrangeiro. Mas eu acho muito pouco tempo pro Ancelotti, Sim. porque a seleção brasileira não é dia a dia. É São verdade. as datas FIFA. Uhum. E é muito Data curto. FIFA é esporádico, você sabe disso. E chega na Copa do Mundo, você tem o quê? 1 mês pra treinar. 1 mês. Uhum. Então, é muito pouco tempo pro Ancelotti. Muito pouco tempo. Por isso que eu acho... Claro, a gente vai torcer. Claro que eu vou torcer. Eu conheci ele na Itália, Sem tá? dúvida. Vou torcer pra que ele se dê bem, que ele dê cara pra essa equipe. Lógico, ele vai dar uma cara pra ti. Ele vai colocar um time diferente. Ele vai convocar outros jogadores diferentes. Vai dar oportunidade pra outros jogadores. Isso é bom, É verdade. né? Na mesmice, Sim. então acho que ele não é um treinador de mesmice. E ele ama trabalhar com o jogador brasileiro. Ele gosta. verdade. Ele sempre falou pra mim, Miller, o jogador brasileiro é o melhor jogador do mundo. Ele só Uhum. precisa ter disciplina tática. Sim. A gente tava até vendo hoje à tarde, era o Milan dele, né? 2007. Com Dida, Cafu, Serginho, Kaká, Pato, né? Pato O- também passou por ele. O Pato também passou por ele. O Ronaldo depois, naquela O temporada. Maldini ainda em grande fase. Exato. Que era o capitão. É. É. Ele treinou o próprio Crespo, que depois veio pro São Paulo, o Exato. Sidorf, que veio pro Botafogo. Sim. E todos esses jogadores foram treinados pelo Ancelotti. Sim. E o. É legal isso. E aí, Miller, nessa rotina de seleção de pouquíssimo tempo, dos técnicos de seleção que você teve, o que eles faziam para conseguir dar uma cara para a seleção em tão pouco tempo? O que o Ancelotti precisa fazer para conseguir em pouco tempo fazer a seleção Eu jogar sempre bem? falo que não existe no futebol uma fórmula transcendental, especial para você mudar a situação de uma seleção, de um time. Sim. O futebol tem as suas leis imutáveis, as suas leis eternas, que não pode mudar, não dá para Uhum. mudar, né? Eu acredito que a seleção não pode, nem um time, não só a seleção, não pode ter só um jeito de jogar. Uhum. Em se tratando de seleção, pior ainda, Sim. porque a seleção são os melhores. Sim. Então dá pra você colocar o tal tradicional 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1, que seja. O Ancelotti, ele com certeza ele vai... Lógico que os jogadores que trabalham com ele no Real Madrid saem na frente, claro. Sim. Os 3 em especial. E até o Militão. Tudo bem que o Sim. Militão machucou e ficou muito tempo sem jogar com ele. Tá parado. Né? Exatamente. Ano passado e esse ano. Mas o Endrick, o Rodrigo e o Vinícius, claro que saem na frente em relação aos outros. Uhum. Mas acredito que ele vai voltar a dar Sim, chance pro é. Casemiro, porque foi muito bem com ele no Real Madrid. Então eu acho que ele vai mudar bastante a seleção brasileira. A seleção precisa mudar bastante, precisa de uma renovação. Mas uma renovação imediata, e pode fazer isso. Eu falo que tem jogadores, tipo o Léo Ortiz, o Léo Pereira do Flamengo, Uhum. Murilo do Palmeiras, até então quando tava jogando, Uhum. eles não devem nada pro Marquinhos. É verdade. É verdade. Não deve nada. Gente, o Murilo joga muita bola. Exatamente, É o muito Murilo. E ó, que o Murilo não tá jogando, hein? Exato. Até quando tava jogando, O próprio Sim. Léo Pereira, muito a bom jogador. regularidade dele, do Léo Pereira, do Léo Ortiz. O Léo Ortiz é um camisa 8 jogando de zagueiro. Exato. Então eu acredito que quando o Ancelotti vê esses jogadores, que ele vai assistir jogos do Campeonato Brasileiro, Agora normal. vai. Quando ele começar a ver, ele fala, caramba. Aí sim, que eu te falei, ele vai dar uma cara pra equipe diferente, com Uhum. protagonistas diferentes. Os jogadores que estão lá fora, olha, eu tenho certeza que Savinho ele não traz.
Verdade. Esse Concordo. Savinho, pelo amor de Deus. Isso não existe. Um gol no ano, hein? Savinho, Isso é bizarro. Bruno Guimarães. Meu, tem uns jogadores e outros. O Ancelotti não vai convocar esses jogadores. Eu tenho certeza absoluta. É claro que dentro de uma convocação de 22, 30 jogadores, erro o treinador, por mais bom que seja, ele vai cometer. Sim. Sem Claro que dúvida. vai cometer. Ainda Mas mais nas primeiras, né? Mas o importante é, na primeira, ele vai manter o tradicional. Exato. Porque ele não conhece o futebol Exato, brasileiro. Verdade. Não tem Vai como. ver o que tem Ele aí. vai priorizar o pessoal da Europa. É daqui a um Exato. mês o jogo. Então, mas a partir daí, quando ele começar a ver os jogos do Campeonato Brasileiro, pô, ele vai ver que o Rafael Veiga tá jogando muito. O Gerson. Que o Gerson não pode ficar de fora. Que o Alan Patrick do Inter, apesar do Inter estar nessa Patrick, draga, mas é um bom verdade. jogador que até então tá voando baixo. Murilo do Palmeiras merece uma chance. O Léo Pereira, junto com o Léo Ortiz, também, apesar que o Léo Ortiz já estava vindo, né, com o Sim. Dorival. Uhum. Então, jogadores assim, Estevão tem que ter mais chance para jogar. O Hendrick, eu acho que merece um lugar, a renovação da seleção, tem Sim. que estar, tem Pedro. que estar. Rodrigo nem se fala, porque o Rodrigo, ele joga muito bem estava jogando muito bem com o Ancelotti no Real Madrid. Então, e essa hegemonia do Alisson tem que sair. Tem que, Sim. poxa vida. Tem o temos Everton, tem o Hugo. o Hugo Botar pra rodar. o Everton do Palmeiras, o Hugo do Corinthians. Entendeu? Sim. Esses jogadores, esses goleiros, Léo Jardim do Vasco, eles não Sim. devem nada pro Alisson. Pra mim, o Alisson, o momento dele na seleção já passou. 2 Copas fracassou, chega. Tudo Tá bem bom. que o do Manchester, ele é bom goleiro. O É. Ederson. Ele é bom. E é novo. Mas esses que eu citei aqui, que jogam no futebol brasileiro, o Ancelotti vai ter a oportunidade de ver Sim. com calma, tranquilidade, e vai avaliar. Eu acredito que alguns jogadores, ou vários que jogam aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro, É. eles serão convocados e terão suas chances. Você acha que o Yuri vai ter chance com o Ancelotti? Eu acredito que vai ter. Lógico, depende da sua regularidade no Campeonato Brasileiro. Sim. O Roberto é um bom atacante, né? É o artilheiro do Corinthians. Se ele voltar a se reencontrar com o time, junto com o seu time, com as vitórias e com o bom futebol que ele fez no Paulistão e até agora, com certeza o Ancelotti vai dar uma chance para ele. Como eu disse, ele não deve nada para nenhum. E o Roberto, Pedro do Flamengo, Pedro. Pedro é muito. se eu sou treinador, nessa próxima convocação estariam os dois juntos. Aham. Tudo bem que o Pedro tá voltando de contusão agora, tá? Mas esses dois nas futuras convocações, com certeza, eu convocaria porque são 2 bons atacantes. Com o que tem hoje, pensando no mundo ideal, Miller, que o Ancelotti arruma um time muito rápido, a seleção fica bem, com o que tem hoje de jogador e eles organizados ali, dá pra ganhar uma Copa? Não, eu acredito que a seleção brasileira não vai chegar como favorita na próxima Não. Copa. Ela pode conquistar esse favoritismo na prática, lá Aham. quando chegar. Mas eu acho que tem seleções na frente da seleção brasileira. Sim. A Espanha, a França, a Inglaterra, Própria que é Argentina. uma geração nova. E em especial, eu deixei por último, a melhor seleção do mundo, que se não abrir o olho, a Argentina vai conquistar de novo De o novo. Mundial. De novo, porque é a melhor seleção do mundo, é a atual campeã do mundo, tem o melhor treinador do mundo, que é o Scaloni, e jogam futebol. Eles jogam na eliminatória, amistoso. Eles jogam igual. Sim. A mesma determinação, a mesma vontade e bola. Jogam. Não é que eles só dão porrada, carrinho, não. Eles unem a vontade com a técnica. Isso é muito importante. E já não é de agora, hein? A seleção da Argentina, antes da Copa passada, o Scaloni já tinha formado esse grupo que conquistou a Copa América aqui no Brasil e, consequentemente, o Mundial. Sim. Então ele já vem de 6 anos jogando juntos. Sim. É um grupo muito unido, né? Pode ver. E o Scaloni, ele tem renovado a seleção. Tem. Ele tem convocado jogadores do River Plate, Sim. do Boca. Por quê? Porque ele tá vendo. Então ele tá conseguindo colocar uma nova geração pra ir já pegando experiência com a velha. Sim. E olha que a velha geração da Argentina Tá bem. é uma velha que não é velha. Depou, Baita jogador. Baita. McAllister. McAllister. Eles não têm 30 anos de idade. É. Julian Álvares, o que ele Álvares. joga é piada. Ele tá no Atlético de Madrid agora também, né? Tá. Eles não têm 30 anos de idade.
A seleção, acho que o jogador mais velho da seleção da Argentina é o Messi. É o Messi Sim. e o Otamendi na zaga. São os Exato. dois. Ponto só, o resto é tudo moleque. E é uma coisa que, assim, os jogadores da Argentina crescem com a camisa da Argentina. Algo que a gente vê Sabem ao jogar. contrário na seleção A brasileira. seleção brasileira, os jogadores não sabem jogar Exato. na seleção. Exato. Eles são jogadores de clube. É esta identidade que o Ancelotti vai ter que resgatar, Sim. Na seleção. impregnar na seleção, na cabeça dos jogadores da seleção brasileira. Porque a maioria que está lá não joga bem na seleção e só joga nos seus clubes. Exatamente. Aham. Então eu não me iludo quando o Rafinha arrebenta no Barcelona. Ele verdade. chega aqui Eu não, antes me da- iludo, Vinícius. eu não me iludo quando o Vinícius faz 2 gols no Real Madrid, porque quando chega na seleção brasileira, eles não pegam na bola. Morre. Exato. Não, Impressionante. os caras pipoca, velho. Não tem. E a gente não tá dizendo que a seleção tá enfrentando grandes seleções. Não, absolutamente. O Brasil pipocou contra a Bolívia, Equador. Gente, Venezuela. na época do Miller, isso acontecia, Miller? Não vou dizer que não acontecia, mas não constantemente. Exato. O Brasil perdeu pro Paraguai.